É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. As pesadas portas se fecharam. Mas, dessa vez, elas não separaram Alicia da liberdade, mas do encarceramento. Ela exalou profundamente a ponto de ficar tonta e olhou em volta. Sim, ela estava livre e agora podia ir livremente a qualquer lugar em todas as 4 direções, porque não havia nenhum outro lugar e ninguém mais. Tudo o que havia constituído sua vida nos últimos 7 anos havia sido deixado ali, do lado de fora da porta. Durante 6 anos, ali estavam sua casa, seu trabalho, seus amigos, seus inimigos, seus problemas e alegrias. E agora ela estava sendo jogada fora como desnecessária. Vá livre com sua consciência limpa. Não volte mais aqui, feliz senhora. As palavras de despedida lhe vieram à mente. Seu apelido era o Madame. Mas que tipo de senhora era ela? Tudo isso estava no passado. Sim, ela já havia sido rica, ou seja, filha de pessoas ricas. Uma pessoa importante, uma garota de ouro com excelentes perspectivas. Tudo lhe convinha. Parecia não haver barreiras. A filha de milionários, o que posso dizer? Os pais de Alice tinham conseguido tudo sozinhos, e em uma idade bastante jovem. É claro que, aos 40 e poucos anos, e mesmo no auge do sucesso, pensariam na possível morte, na necessidade de fazer um testamento, na necessidade de ter filhos. Os mais e os filhos não eram alguns ricos no exterior, mas pessoas sérias que sabem muito bem que somente o dinheiro dos pais para viver a vida inteira não funcionará. O irmão mais velho de Alisa, Max, estudou direito e ela estudou economia. Eles olhavam para o futuro, confiantes de que sempre teriam uma retaguarda confiável, e estavam confiantes de que eles próprios logo se tornariam a retaguarda de alguém. E como Alice acabou na prisão por 6 anos, e até mesmo sob um artigo como assassinato. E não qualquer um, mas seu próprio irmão. Após a morte de seus pais, tudo desmoronou. Não a morte. Por que eles deveriam morrer? Lindos, jovens, saudáveis, se amando. Mas não havia ninguém para culpar pela morte deles. Um acidente de avião. Eles estavam no que chamavam de férias. As primeiras férias em anos. Eles não sabiam como descansar. Estavam acostumados a trabalhar desde pequenos. No início, para ganhar o pão de cada dia e um lugar para morar. E então tudo começou. E eles não conseguiam parar. Meu pai tinha uma grande rede de restaurantes e minha mãe, salões de beleza. Tudo parecia estar indo bem. Havia gerentes, administradores. Por que não relaxar e aproveitar? Os negócios não podem ser abandonados, tudo deve estar sempre sob controle. Bem, eles não desistiam. Continuariam trabalhando. Eles ainda estariam vivos. E Max e Alice seriam adultos, pessoas realizadas, talvez uma esposa e uma mãe. E o que ela era? Uma tia adulta, quase velha. Embora ela tenha apenas 30 anos. Mas também não se trata de idade. Que diferença faz a idade dela? A menos que ela tenha acabado de sair da prisão hoje, onde passou, a propósito, 6 anos. A propósito, obrigado pela liberdade condicional. Ele pegou 12 anos. E o promotor estava pedindo 15. A liberdade condicional é uma espécie de prêmio pelo bom comportamento. Mas a garota tinha certeza de que não estava na prisão por nada. Ela só precisava sair do caminho. Ela não matou o irmão, não matou ninguém. E quem estava no caminho? Não está claro. Ela tinha apenas 20 anos e seu irmão 21 quando seus pais morreram. Eles eram os herdeiros legais, o primeiro e o último da fila, não 2. Não pode haver discussão aqui. Mas o que há para se discutir quando tanto dinheiro e negócios tão lucrativos estão envolvidos? E ele e seu irmão não se importavam com o negócio e nem mesmo deram dinheiro na época em que souberam da morte de papai e mamãe. Que 20 anos foram esses?
Eles eram como dois órfãos de 5 anos de idade, sentados nos braços um do outro, incapazes de compreender sua solidão. Eles tinham muito medo, principalmente de acordar em seus sonhos quando seu pai e sua mãe voltassem à vida, saudáveis e amorosos. Por que essas lágrimas? Quem está lá fora? Que avião caiu? Você o quê? Papai e eu chegamos aqui inteiros e veja como ele está moreno. Mamãe riu. Nós acordamos e a primeira coisa que fizemos foi correr um para o outro. Max, é verdade? Eles se foram. Alice, eu não sei mais como viver. Mamãe e papai sempre os ensinaram a não se perderem, mas acho que não os ensinaram direito. Eles se perderam. Depois tiraram as mãos da pasta e as pessoas não dormiram. Bem, o que há para bocejar, quem há para ter pena? Bem, sim, os órfãos. Mas eles são maiores de idade, educados e criados. E em vez de fazer negócios, eles se sentam com os ouvidos abertos, nada será desperdiçado e eles receberão muito de seus pais. De qualquer forma, eles têm contas bancárias. Isso é suficiente para eles. E as empresas, qual é o objetivo de tudo isso? Elas vão levar tudo embora. Então, alguns parceiros de negócios decidiram colocar as mãos no dinheiro com antecedência. Quando eles caíram em si e começaram a resolver o que havia acontecido, já era tarde demais. Talvez Max tivesse conseguido alguma coisa, afinal, ele era um advogado. Mas, de repente, ele desapareceu. A própria Alice registrou o desaparecimento de seu irmão. Não havia como ele ter ido a algum lugar, fugido, se escondido, sem lhe contar. Ela percebeu imediatamente que havia algo errado. E então Georgia, a noiva de Max, se envolveu. De fato, ela se autodenominou noiva. Sim, seu irmão tinha uma queda por ela, mas casamento estava fora de questão. Ela era alguns anos mais velha do que ele. Mas essa não era a questão. Mas mesmo naquela beleza, você podia ver alguma astúcia, alguma ganância. E seu passado era sombrio. Todos os tipos de rumores circulavam, embora ninguém realmente soubesse de nada. Max era um homem esquivo e ele mesmo entendia tudo. Não era à toa que ele tentava não aparecer em público com ela. Certa vez, pouco antes de sua morte, minha mãe os viu juntos em uma recepção e perguntou a ele que tipo de pessoa escorregadia ficava com você, e ele respondeu com uma risada. Na verdade, foi isso que me prendeu. Nós nos conhecemos em uma festa. Alguns elogios, e ela entendeu isso como uma declaração de amor. Cuidado, filho, você deveria ter mais cuidado com esse tipo de coisa, minha mãe me alertou. Ela era uma mulher inteligente. Percebia as pessoas. Papai sempre a consultava. E quando Max desapareceu, a Georgia sabia que era a hora dela, pelo modo como ela ficou histérica na frente dos investigadores e dos advogados, pelo modo como eles torceram suas mãos. Ele e eu íamos nos casar. Ele me deu um anel. E seus pais já haviam nos abençoado. Minha mãe foi muito gentil comigo. E então aconteceu uma tragédia. Então, nosso casamento foi adiado por causa do luto. Onde ele está? Encontre-o, eu lhe peço. Não posso acreditar que ele se foi. Alice, que ainda estava se recuperando da primeira tragédia, foi superada pelo desaparecimento do irmão. Ela estava muito menos otimista. Seu irmão não poderia ter partido sem avisar e sem se tornar conhecido. Ah, e ela também olhou para Georgia com apreensão. Ela não tinha ouvido nada sobre o casamento de seu irmão. Não, ele não havia pedido Georgia em casamento. E não, ele não a apresentou aos seus pais. Sua mãe a tinha visto de relance, mas ela falou sem lisonja. Não sei por que ela se considera uma noiva. Georgia, quando soube do testemunho dele, não se irritou, não discutiu nem contestou. Ela tinha uma explicação para tudo. Senhor investigador, o senhor é um homem experiente, deveria saber que não há pior inimigo do que a irmã de um marido. Bem, não o marido dela, mas o marido do noivo dela. Max amava sua irmãzinha, mas conhecia o temperamento dela, por isso tentava nos separar. Ele me protegia muito. E há dinheiro envolvido.
O idiota acha que eu preciso do dinheiro, mas é mentira. Tudo o que eu quero é o Max. E Alice, suspeito que ele sabe mais do que está dizendo. Na última vez em que estivemos juntos naquela noite, depois da qual ninguém o viu, ele estava falando sobre como ele e Alice estavam tendo algum tipo de desentendimento. Era sobre dinheiro. Ele foi vê-la, disse que precisava acalmar a irmã, esclarecer as coisas com ela. Sim, eu o vi entrar pela porta da casa dela. Não o vi mais depois disso. Na casa de Max e Alice. Foi feita uma busca minuciosa e a camisa ensanguentada do irmão foi encontrada no quarto da menina, sobre a lareira. Uma busca mais minuciosa no quarto da menina, com o uso de equipamentos especiais, revelou que havia manchas de sangue no chão e no carpete. A Geórgia confirmou que Max estava usando aquela camiseta. E a perícia determinou que o sangue pertencia a ele. A partir daquele momento, Alice se tornou suspeita. Ela foi interrogada, mas o que poderia dizer? Ela não tinha visto o irmão. Ele havia saído naquela manhã para tratar de um assunto que não havia lhe contado, eles não haviam se desentendido naquele dia ou em qualquer outro dia, muito menos por causa de dinheiro. Por que a camisa do irmão estava em seu quarto? De onde vieram os vestígios de sangue? Ela não sabe. Talvez o caso nunca tivesse sido resolvido se não tivessem encontrado o corpo de seu irmão. Mas eles não o encontraram. Encontraram apenas os restos de vários ossos humanos não muito longe de sua mansão, em um pequeno bosque de árvores, tão queimados que era impossível fazer um teste de DNA. Mas no mesmo lugar, entre esses ossos, encontraram um anel, também queimado, mas ainda mantendo sua forma. Alice não conseguiu identificá-lo. Mas Geórgia, ao vê-lo, juntou as mãos novamente e rolou em histeria. Sim, era o anel dela, igualzinho ao meu. Ele comprou 2 anéis iguais, como sinal de nosso noivado, prometeu nunca tirá-lo. Sim, mas ela nunca o tirou. Sim, mas ela nunca o tirou. Era um pouco pequeno. Depois de colocá-lo, ele disse que não o tiraria mesmo que quisesse. Deus, me diga que não é ele. Me diga que ele está vivo? Alice, querida, não pode ser. Você não poderia matar seu irmão por dinheiro? Daquele momento em diante, Alice podia dizer o que quisesse, mas passou de suspeita a acusada. Ela não podia saber todos os detalhes. Na verdade, ela estava em tal estado de choque que alguns dos detalhes foram apagados de sua memória. Era possível, e até mesmo certo, que Geórgia continuasse a testemunhar contra ela. De qualquer forma, todos acreditavam que sua irmã era a culpada. Talvez o caso pudesse ter sido resolvido com um bom advogado. Mas como ela poderia encontrar um? E não havia ninguém a quem pedir ajuda. Todos deram as costas ao assassino de seu próprio irmão. Por isso, Alisa recebeu um defensor público, ou seja, gratuito, que tratou o caso formalmente, pedindo clemência apenas porque o acusado era muito jovem. Além disso, ela havia sofrido recentemente um estresse terrível devido à morte de seus pais. No julgamento, ela foi condenada por um crime particularmente grave. Os anos na prisão se arrastaram. No início, Alisa não acreditava na realidade do que estava acontecendo. Ela achava que tudo estava prestes a ser resolvido a seu favor. Alguém, que continuava livre, resolveria o caso. Ela seria exonerada e libertada. Acima de tudo, ela acreditava que seu irmão estava vivo. Max não podia estar morto. Ele provavelmente havia sido sequestrado, trancado em algum lugar, mas conseguiria escapar, e então ela seria libertada novamente. Não se pode manter uma pessoa inocente em um reformatório. Ela não é culpada de nada. Por que ela tem que viver aqui entre essas mulheres horríveis? Sim, no início ela evitava suas colegas detentas, temia-as e desprezava-as. No rosto da maioria delas havia a marca do vício, de sua cumplicidade nas piores atrocidades. Ela teve de hesitar, mas, aos poucos, Alice entendeu. Há muitas mulheres aqui com destinos mais trágicos do que o dela. E muitas delas, tendo perdido sua feminilidade e atratividade, ainda eram capazes de ter compaixão. Elas tentaram ajudá-la, a recém-chegada, a inexperiente e humilhada garota.
O mais importante é que você não sinta pena de si mesma nos dias que faltam para o fim do período letivo, não conte com esperanças vazias. Viva como você vive aqui, você pode viver também. Não duvide. Nós vivemos, ensinou uma das veteranas, uma mulher de meia idade que havia cumprido mais do que sua primeira sentença, chamada Autumn. Embora seu nome verdadeiro fosse Diana, todos aqui tinham apelidos. Logo Alice também foi chamada de O Senhora, não sem uma ironia sombria. Isso é vida? Perguntou Alice, sem esperança. E o que é isso? Nós vivemos. Temos que respirar e tentar permanecer humanos. Há muitas pessoas aqui em situação muito pior do que a sua, e elas não desanimam. Mas pelo menos elas são culpadas de alguma coisa, estão na cadeia por suas ações. E eu? De que sou culpada? A garota realmente não conseguia aceitar o que estava acontecendo. Culpada? Sim, o mentor concordou. Muitas pessoas são culpadas. Eu também não sei trabalhar e nem quero. Estou bem em minha cela. Não me importo muito. E você, pelo que vejo, tem um grande desejo de viver. Sim, vai ser muito ruim ficar sem emprego. Isso também acontece. E é desfavorável. E era Alice na sala de costura. Realmente ficou mais fácil. Seu trabalho a distraía dos pensamentos difíceis, e o tempo passava mais rápido. Em algum momento, porém, Alice parou de apressar o tempo. Ela já havia percebido que ninguém iria ajudá-la. Seu irmão não estava em lugar nenhum e provavelmente nunca seria encontrado. Não havia nenhum lugar para onde ela pudesse voltar, e aqui ela havia se estabelecido de uma forma ou de outra. Ela até fez alguns amigos de verdade que nunca teve lá fora. Isso não significava que ele estava feliz aqui, mas ele podia se acostumar com qualquer coisa. Ainda assim, ela queria ser livre. E Alice tentou se comportar de forma a conseguir sua liberdade condicional. Ela esperava sair e descobrir o que havia arruinado tanto sua vida. Ela também pensou na necessidade de encontrar seu irmão. Ela não achava que ele estivesse morto. E se estivesse, isso significava que ele estava vivo em algum lugar, esperando para ser resgatado. E, além dela, ninguém parecia pensar em procurar alguém que já estava enterrado em um caixão fechado. Uma saudade assombrava a sua alma. Sim, ele tinha novos amigos, mas nenhum dos seus. Ninguém lhe escrevia cartas, nem lhe enviava pacotes, nem lhe telefonava, nem a convidava para um encontro. Alice sentia muito sua solidão, especialmente depois de sair da prisão. Um novo jovem traficante, Chimp, havia tomado seu lugar. Ela, muitas vezes esparramada em seu beliche, mantinha a mesma conversa. Meninas, por que vocês levam uma vida tão entediante? Não há romance, na verdade. Que tipo de romance vocês precisam? Não de dependência de drogas. Elas o dispensaram. E nunca a dependência de drogas. O amor é imprescindível. Não, não é isso que quero dizer. Ele fez um gesto com a cabeça para o casal curvado. Isso são todas as coisas desagradáveis entre nós conversando. Estou falando da coisa real. Aqui temos até agora apenas por correspondência. E de que serve essa correspondência? É só papel para traduzir. Não me diga, é principalmente para mantê-lo no tom. Um dia vamos sair e querer amar. E a alma para o oxigênio, todas as habilidades estão perdidas, nem um passo, nem uma massa, porque não sabemos como. E assim, pelo menos na correspondência, minha querida. Mas pode ser útil. E apenas por diversão, e para o futuro. Só estou me correspondendo com 2. Haverá alguém que voltará. Alice ouviu essa conversa sem muita atenção. No entanto, quando o camarão começou a ler em voz alta as cartas de seus pretendentes, seu coração realmente se afundou com as doces declarações de amor. Mas ele recusou a chance de encontrar um amigo por correspondência. Ela não achava que alguém pudesse se interessar seriamente por uma mulher presa. Mas alguns cederam aos apelos de Camarón e começaram a escrever romances epistolares para si mesmos. E a vida em suas celas se tornou mais ativa.
As mulheres esperavam pelas cartas, alegravam-se, choravam, trocavam impressões. E então chegou uma carta para a própria Alice. Um certo jovem, que se chamava Eugene, escreveu que ouviu falar dela por acaso, viu sua foto e percebeu que ela era a garota com a qual ele havia sonhado a vida toda. Ele lhe ofereceu apenas uma correspondência, mas com a perspectiva de vê-la após sua libertação. Não posso lhe prometer muito, pois eu mesmo estou em apuros no momento devido a problemas de saúde. Mas acredito sinceramente que você não é culpado de nada. E tenho certeza de que um advogado experiente provaria isso em um instante. E assim que eu tiver dinheiro suficiente, certamente contratarei um. Eu faria qualquer coisa pela sua libertação, Alice. Era difícil acreditar naquelas palavras, mas ela queria acreditar. Fazia muito tempo que ninguém se dirigia a ela com essas palavras. E Alice acreditou. Ela escreveu uma breve carta de agradecimento em troca. Assim começou uma correspondência que aqueceu sua alma solitária. Suas amigas riram. Veja, senhora, você também já se decidiu, e eu recusei. Eles também zombaram. Veja, senhora. Talvez ele escreva tudo isso para se divertir, mas ele mesmo se diverte. Portanto, ele provavelmente não vai aceitar. Mas parecia que Eugene não estava mentindo. As cartas dele chegavam regularmente. E então Alice recebeu um pequeno pacote dele pela primeira vez em 5 anos de encarceramento. Isso a abalou profundamente. Só de pensar que ninguém que a conhecia antes havia lhe escrito um bilhete. Todos pensavam que ela era a culpada. E aqui estava um completo estranho. Alice chorava secretamente à noite por causa daquelas cartas. E então Eugênia apareceu e, em uma breve visita, eles se viram pessoalmente, não em fotos. É verdade que eles não podiam nem se abraçar. Tinham que se comunicar por meio de um vidro. Mas mesmo assim foi maravilhoso. Afinal de contas, era a primeira vez que a garota via um homem por vontade própria. Esse breve encontro eliminou todas as dúvidas. E Alice esperava por uma mudança no destino. Eugene jurou seu amor por ela e até falou em casamento. Nós poderíamos nos casar aqui, mas não acho que seja certo. Eu queria tanto que pudéssemos ter um casamento de verdade, que você pudesse usar o mais lindo vestido branco. E que eu pudesse levá-la em uma limusine. E que eles não tirassem sua aliança logo depois de colocá-la no dedo. Tudo bem para você? Ele perguntou animado. Para mim, tudo bem. Mas vai levar muito tempo. Não vai demorar muito para você se esquecer de mim depois de todos esses anos, respondeu ela com tristeza. Não diga isso. Em primeiro lugar, eu nunca esquecerei você. E, em segundo lugar, não haverá longos anos. Você será libertado muito mais cedo do que imagina. Já encontrei um bom advogado. É só uma questão de algumas coisas. Tenho que levantar dinheiro suficiente. Sim, seus serviços são muito caros. Mas vou me certificar de levantar a quantia necessária. Ele examinou seu caso e disse que sua absolvição está garantida, e nós ficaremos juntos. Consegue imaginar? Ninguém ficaria mais feliz do que eu, Eugênio garantiu a ela na consulta seguinte. E Alice acreditou nele. O problema é que ela tinha o dinheiro, mas em um cofre, sua metade da herança. Ela não podia usá-lo. Ela não tinha confidentes. Caso contrário, ela poderia ter contratado advogados e nunca teria vindo parar aqui. Mas agora ela tinha Eugene, seu futuro marido, que nunca a trairia. Como ela poderia duvidar de olhar para aqueles olhos azuis honestos que tinham tanto amor? Sofrer por não poder abraçar seu amado? E Alice tomou sua decisão. Escute, Eugene. Você não precisa economizar dinheiro. Eu o tenho em um cofre. E para obtê-lo, você só precisa saber o código. Bem, e algumas outras condições que eu vou lhe contar. Há muito lá dentro para um advogado e muito mais. Obtenha-os. Faça o que for preciso para que fiquemos juntos, ele lhe disse. Ele disse a ela o que precisava ser feito para conseguir o dinheiro e saiu, assegurando-lhe que entraria em contato com um advogado imediatamente.
O caso seria revisto e ela sairia em liberdade. Alice voltou à cela iluminada, assustando todos os ocupantes com seu olhar radiante. Vejam todos. Aqui está uma hora de conversa através do vidro. E brilha como se viesse de muito longe, fiquei maravilhado. Proposta feita. Vamos nos casar. Para eles, o casamento está na zona. Um encontro longo é o limite dos sonhos, pensou Alice. Ou alguém me disse que em breve eles terão um casamento de verdade. E não na região, mas no exterior. Quando ela terminou sua história, houve um silêncio mortal na cela. Alice olhou para suas companheiras, que a encaravam, algumas com horror, outras com desprezo. Bem, senhora, a senhora deu o dinheiro, deu tanto que deu a ele todo o dinheiro, alguém perguntou. A senhora não deu o dinheiro de graça, para um advogado, e não para ele. Em primeiro lugar, nós dois precisamos de dinheiro, eu concordo, respondeu Alice com firmeza. Para que diabos você precisa de um advogado, se vai sair em liberdade condicional hoje ou amanhã e ficar livre sem dinheiro? As mulheres foram atraídas. Para que eu preciso de liberdade condicional? Se eu sair antes, ainda serei o assassino da garota de ontem e ainda serei vigiado. O que esse estigma fará comigo? Nenhum emprego, nada. Dessa forma, serei totalmente exonerado. E por que não há dinheiro? O Eugênio tem o dinheiro. E nós estaremos juntos. Que idiota! Você não percebe que seu Eugênio a enganou como um idiota? Enquanto você estiver na cadeia, sonhando todos os seus sonhos, ele terá o seu dinheiro. E não sozinho, mas com uma gostosa de pernas longas. Não, gritou Alice desesperadamente, que de repente sentiu como se uma onda gelada estivesse rolando por suas costas. Cale-se. Isso não vai acontecer. Ele vai fazer tudo como prometeu. Você verá, eu verei. O que você dirá quando eu sair daqui é completamente justificável. De repente, havia lágrimas em seus olhos. Mas não porque ele acreditava nas palavras de seu camarada. De modo algum. Ela estava envergonhada de seu amante. Perdoe-me, Eugênio, perdoe-me. Eu nunca duvidei de você nem por um segundo. Por que você estava com medo? Foi o que os idiotas disseram. Eu acredito em você. Estou esperando. Ele deu as costas a todos, pensou. A espera se arrastou. Alegre, envenenada nas primeiras horas da manhã, Alice não hesitou, afastou a dúvida. Ela acompanhava mentalmente cada movimento do amante. Aqui está o dinheiro no banco. Aqui vai para o advogado. Ela viu o escritório familiar, os funcionários educados. Até mesmo a imaginação desconhecida, mas lindamente desenhada, do escritório do advogado. O próprio advogado, um homem idoso, respeitável e agradável, com barba. Aqui Eugênio transfere a quantia necessária de dinheiro para ele. O advogado lhe apresenta o processo e diz educadamente, li o caso de sua noiva. Fico imaginando como ela poderia ter sido julgada. Está tudo em uma mentira branca. E o processo judicial começou. E aqui está ela, saindo pela porta. Completamente exonerada. Eugênia encontra com flores e lágrimas de alegria em seus olhos. Ela vai ficar bem. Ela acredita nisso. Mas por que ela não se manifesta? Sim, é compreensível. Não é fácil dar a ela um sinal. No entanto, com dinheiro, isso pode ser feito sem muita dificuldade. Afinal de contas, Eugênia sabe que ela está esperando, preocupada. Depois de uma semana de espera infrutífera, ela implorou para fazer uma ligação telefônica. Discou um número precioso. Eugênio não atendeu. A mesma coisa aconteceu uma semana depois. Nos olhares de seus companheiros de cela, a zombaria foi substituída pela simpatia. Elas podiam ver como era difícil para a pobre jovem esperar. A garota não conseguia comer nem dormir. Ela se recusava a falar durante o trabalho e cometia erros atrás de erros. No final, ela costurou o dedo com uma agulha. Ouça, senhora, chega. Finalmente, um dos companheiros de cela disse. Ela é uma mulher experiente nesse ramo.
Nunca se sabe. Você se vê como uma psiquiatra? Eles o alimentam por um tubo, tratam-no com todos os tipos de drogas e você sai de lá um vegetal completo. Deixe isso para lá, respondeu Alice brevemente. Ela realmente não se importava mais. Ela até ficaria feliz em se tornar um vegetal sem emoções, só para se livrar da dor. Sim, ela já é um vegetal. O camarão deu um sorriso malicioso. Ele não tem cérebro. Todo o dinheiro que ele deu. E para quê? Uma dúzia de cartas? Por um pacote. Pare com isso. Por que está ficando com raiva? Não vê que estou doente sem você? Ah, e vomitar. Do que eu estava falando? Amor, romance, não dinheiro. Obviamente, ela está acostumada a comprar o que quiser. Ela pensou que poderia comprar amor também. Agora ela está esperando sua liberdade condicional. Você sairá e irá pedir esmolas. É compreensível que o dinheiro seja uma vergonha. Por isso, ela se ressente. Mulher estúpida. Alice não estava preocupada com o dinheiro. Ela não estava preocupada com dinheiro de forma alguma. A traição de Eugênie foi muito mais dolorosa. Mas a notícia de uma possível libertação iminente era um pouco reconfortante. Sim, ela sairia sem nada e sem ninguém que a conhecesse. Mas ela estaria livre. E isso já é alguma coisa. Portanto, ela terá que procurar não apenas o irmão, mas também Eugênie. Ela não vai se vingar, nem mesmo quer olhá-lo nos olhos e perguntar por que tudo aconteceu, já que isso está claro sem nenhuma explicação. O que importa para ela é como Eugênie entrou em sua vida. Quem o levou a escrever para ela, a ganhar sua confiança e a enganá-la? Não vale a pena perguntar a ele. Ele não responderá. Ela precisa descobrir por si mesma. E se isso tiver algo a ver com Max? Talvez ele tenha sido sequestrado e roubado. Alguém descobriu sobre Alice. É impossível descobrir sob custódia. Mas quando ela saiu. A partir daquele momento, ela começou a ganhar vida, não queria se tornar um vegetal. Ele tentou comer o melhor que podia, trabalhar duro, até fez ginástica. Será que ele realmente tinha algum dinheiro sobrando? Algumas pessoas riram. Mas Alice não respondeu a ninguém. Deixe-os pensar e dizer o que quiserem. Ela sairá em breve, e é necessário se preparar para isso. E agora ela está na rua novamente, sem ser uma cortesã. Apenas Alice, uma mulher com um destino difícil, acusada injustamente que cumpriu metade de sua pena por nada. Mas agora ela não precisa pensar em si mesma, mas em como encontrar seu noivo desaparecido. Alice pendurou sua mochila magra no ombro e dirigiu para casa. Ela ainda tinha muito a fazer. Tinha que ir à polícia, recuperar seus documentos. A casa tinha que ser dela. Era tudo o que ele tinha. Ele tinha que ver em que condições ela estava e pensar em vendê-la. Afinal de contas, era boa, valia muito, e ela não tinha dinheiro. Ela não tinha trabalho para pensar. Não a contratariam em lugar nenhum, mas ela tinha que viver de alguma coisa. Mas primeiro, é claro, a papelada tinha que ser resolvida. Alice não pensou duas vezes antes de se arrumar. Ela sabia muito bem que não se parecia em nada com a garota bonita e bem arrumada que tinha sido 6 anos atrás. Era assustador ver seu reflexo no espelho. Magra, pálida, com cabelos opacos e caídos e olheiras. Seria muito difícil consertar tudo isso. Mas agora não era hora de pensar nisso. O importante era que a casa tivesse ficado boa. Pelo menos Alice não precisava pensar em um teto sobre sua cabeça. Encontrar Eugênie não parecia ser uma tarefa tão difícil. Afinal de contas, ela estava escrevendo cartas para ele naquele endereço, com um pouco de capricho. Ou seja, depois de trocar de roupa, ela foi para casa. Lá, é claro, a decepção a aguardava. A porta foi aberta por uma senhora idosa que não sabia onde procurar Eugênio. Sim, ela sabia. Ele alugou o apartamento há 6 meses. Pagou por ele e deixou tudo em ordem. Obrigada, ela disse que sim e saiu. Por que ela guardaria suas informações?
Ele ficou surpreso. Mas ele tinha o registro da nossa cidade. Tentei descobrir alguma coisa, só um pouco. Bem, é claro, o que eu sabia. Eu não alugaria para um sem-teto. Ele era um jovem decente. Tinha tudo em ordem. Quando se mudou, ele até me deu uma caixa de chocolates como agradecimento. Ele não se lembrava do que ou como, e não me disse para onde tinha ido. E ele me disse que tinha ido embora. Mas eu lhe ofereci para ficar. Vi que ele tinha dinheiro. Sim, com o dinheiro que ele me roubou, ele poderia ter comprado o apartamento inteiro com você. No entanto, havia mais uma chance. Afinal de contas, o banco tinha visto para quem o dinheiro tinha sido dado. Talvez eles soubessem os detalhes do destinatário. Alice foi até a agência e saiu 1 hora depois. Completamente atordoada, confusa. Ela não descobriu nada lá. Era tudo legítimo. O dinheiro estava indo para quem soubesse o código, só isso. Em seguida, Alice tentou descobrir, ao mesmo tempo, o que havia acontecido com o mesmo depósito de seu irmão, que há muito havia sido declarado morto. Outra surpresa a aguardava. Descobriu-se que seu dinheiro também havia sido recebido. Mas quem o havia recebido? Exclamou ela. Quem poderia ter pegado o dinheiro dele? Não sabemos. Mas claramente alguém que também sabia exatamente como fazer isso. Dá para acreditar que ninguém pegaria uma quantia tão pequena de dinheiro? E as câmeras de segurança? Você as tem, não tem? Você deve ser capaz de vê-las. Mostre-as para mim e eu reconhecerei o homem. Talvez fosse meu irmão. Moça, em primeiro lugar, não precisamos lhe mostrar nada. Somente oficiais viriam com uma pergunta como essa. E, em segundo lugar, nem mesmo nós poderíamos lhe mostrar nada, porque todos os registros foram apagados. Se você tem tudo, por favor, saia da sala. Ali estava ela, Alice completamente perdida ao sair do banco. Ela não sabia para onde ir em seguida, o que fazer. Onde e a quem pedir ajuda. Vagando sem rumo pela rua, ela parou em uma banca de jornal e manteve o olhar fixo nas páginas de cetim brilhante, que ondulavam em seus olhos. De repente, seu olhar parou em uma fotografia devido a uma leve tontura. Ele não percebeu imediatamente o que havia chamado sua atenção, mas ao olhar para o rosto feliz do homem retratado, estremeceu. Era Eugênio. Ele ainda não conseguia acreditar em seus olhos. Comprou a revista, pegou-a e correu rapidamente para o banco. Ele se sentou, abriu a revista, respirou fundo e examinou a foto mais de perto. Era ele. Sim, era Eugênio. Ele leu a legenda. Um jovem empresário e um conhecido filantropo de nossa cidade estão se casando. A celebração ocorrerá com o pedaço de papel preso em sua mão. Alice correu para casa. Aqui está. Com meu dinheiro, ele já é um empresário e um filantropo, e sabe-se lá quem mais. Ah, e um noivo. A comemoração será em sua casa. O que estava faltando agora era o assistente confiável, o apoio e o conselho de Alice. Ela tinha de agir como achasse melhor. E o tempo para pensar não era muito. O jornal saiu ontem. E o casamento estava marcado para a mesma noite. Sob a influência do momento, Alice pediu um vestido de noiva emprestado. Deu quase todo o seu dinheiro para o restaurante onde a festa seria realizada. Eles a deixaram entrar livremente, aparentemente simplesmente por causa da estranha aparência dessa segunda noiva. E a festa já havia começado. Eugênio, o noivo ou jovem marido, estava de pé em um pequeno palco, aceitando presentes ou preparando-se para fazer um discurso. Ele não percebeu imediatamente que uma mulher de branco se aproximava dele. Alice estava tão ansiosa para aparecer inesperadamente ao seu lado. Aparentemente, os convidados, ao verem essa imagem, decidiram que esse era o plano planejado. Eles riram e aplaudiram. Eugênio olhou para os convidados que se aproximavam, primeiro com incompreensão e depois com desânimo. Por que você está tão surpreso, querido? Perguntou Alice em voz alta, e pegou o microfone das mãos do noivo para dizer o que ia dizer. Todos puderam ouvi-la. Bem,
Vamos bater palmas, pessoal? Vocês sabem onde nosso lindo noivo conseguiu o dinheiro? Ele me enganou, fingiu me amar de propósito e prometeu se casar comigo, pegou tudo o que eu tinha e fugiu. E agora? Ela não teve tempo de terminar a frase porque ela mesma ficou atônita com a aparição da verdadeira noiva que havia entrado em cena. Era Georgia, aquela que se dizia noiva de Max. Ela havia se dado conta muito mais rápido do que o noivo e imediatamente entrou em ação, ligando para a polícia. É a Alice, ela é louca. É a Alice, ela é louca. Você fugiu da cadeia ou foi solto antes do tempo? Atores, é assim que eles chamam? Veja só. Essa mulher matou meu primeiro noivo. E agora, 6 anos depois, quando decidi fazer meu próprio destino, ela quer destruir minha felicidade novamente. Onde estão os guardas? Gritou Eugene, arrancando o microfone das mãos de Alice. Por que essas pessoas estranhas vêm aqui? E, virando-se para a garota, sibilou com raiva. Saia imediatamente ou você voltará para o lugar de onde veio. É lá que você pertence. Alice tentou dizer mais alguma coisa, mas ninguém estava ouvindo. Os guardas que entraram correndo a agarraram pelos braços e a arrastaram para fora, ameaçando-a com a polícia e 15 dias de prisão. E Alice ficou em silêncio e obedeceu. Ela entendia perfeitamente que não seria poupada nem mesmo de 1 dia de prisão. Isso poderia ser considerado uma violação da liberdade condicional, e ela seria mandada de volta para a cadeia. Será que ela nunca seria capaz de controlar o homem que a havia roubado? E qual era o papel da Georgia nisso? Por que ela continuava aparecendo onde a tragédia de sua família estava acontecendo? Ela não conseguia se lembrar de como havia chegado em casa. Ela se sentou à mesa e segurou a cabeça com as mãos. Alice não sabia o que fazer em seguida. Afinal de contas, nem todos os policiais e advogados em geral são vilões. Max também seria advogado, e ele era um homem honesto. Mas como eu poderia encontrar alguém que ouvisse minha história, pensou ela em desespero. Pensando na polícia, Alice se lembrou de que tinha que se apresentar à delegacia regularmente e decidiu que era uma boa desculpa para pelo menos explorar a situação. Talvez lá ela encontrasse alguém que pudesse ajudá-la. No dia seguinte, ela foi à delegacia de polícia. A familiaridade com os bons policiais começou desde os primeiros passos. Uma mensagem do policial de plantão, que estava conversando com um de seus colegas que estava por perto. Ei, cidadão, aonde você está indo? Gritou o homem de plantão, inclinando-se para fora da janela. Sou Alice, estou em liberdade condicional. Estou aqui para ver o xerife, Archie. Certo, mas Archie não está aqui. Ele está no corredor agora mesmo. Espere, apontou o homem de plantão, olhando para a garota. Seu parceiro também olhou para ela com um tipo de desprezo arrogante. Alice não ficou particularmente ofendida com isso. Ela não estava acostumada com isso. Ela se sentou no banco para esperar pelo supervisor. Os policiais continuaram a encará-la, discutindo, sem baixar a voz. Você se parece com a mesma Alice que assassinou o irmão e o queimou depois. Não sei como a arrumaram na prisão, mas isso com certeza aumentou seu charme. Eu vi uma foto no jornal. Ela estava tão orgulhosa de si mesma. Não é uma foto, eu a vi no noticiário da TV. Ela era boa, posso lhe dizer. Eu pensei, ela era tão bonita, por que mataria alguém? Havia muito dinheiro lá. O suficiente para 7 pessoas. Foi isso que ela pensou e foi isso que ela se tornou. Agora ela nunca mais o terá de volta. Mas se houver dinheiro onde está escondido, eles poderiam consertar seu rosto de alguma forma. Agora existem todos os tipos de salões de beleza, há facelifts, outras coisas que eles fazem. Mas o fato de que a reputação foi arruinada por um século, é isso, nada pode ser feito. Agora, você vai a todos os lugares. Eles não se importam com sua reputação. Alguém assim serve. Muito bem, muito bem. Aí vem o Archie. Você tem uma visita que virá vê-la depois da liberdade condicional, Alice, e verá que ela é uma avó para você. Você ainda não tem 30 anos.
Não se cansa de falar de todo mundo? Não é por isso que ela está aqui, pelo que sei, disse Archie, irritado. Justamente o supervisor que Alice tinha vindo ver. Ele a cumprimentou gravemente, abriu a porta e a deixou entrar no escritório. Ele começou a conversa habitual que deveria ter com ela. Em seguida, observou, como deveria, que ela havia sido testada e lembrou-a de que deveria se lembrar de passar por lá regularmente. E, pelo que parecia, ele estava pronto para se despedir. Ele falou com ela com respeito e até mesmo com simpatia. E isso era possível. A primeira atitude humana em um longo tempo. Isso comoveu Alice de tal forma que lágrimas brotaram involuntariamente em seus olhos. O que há de errado com você? O jovem perguntou. Pegue um pouco de água. Você tem algum tipo de infortúnio? Sabe de que tipo? Eu tenho isso há muito tempo, há 6 anos, até mais. Tanto comigo quanto com meu irmão, disse Alice. Preciso falar com algum advogado ou pessoa séria. Não sei com quem. E não tenho ideia de com quem falar. Você vê como eles me tratam. Depende muito do fato de eles ouvirem você com compreensão. Talvez a vida de um homem. Então, não acho que ele esteja morto. Bem, se precisar, me avise. Farei o possível para ajudar. Alice percebeu que ele também não acreditava em sua inocência, mas ela ainda não tinha mais ninguém com quem conversar. Então, ela lhe contou tudo sobre como havia conhecido Eugene no reformatório, sobre como ela havia roubado Georgia, que estava estranhamente envolvida em todos os problemas de sua vida. Archie ouvia atentamente, e Alice podia ver que ele estava ficando mais por dentro do caso a cada minuto. Espero que tudo o que você disse seja verdade. Porque, se for, o caso pode realmente tomar um rumo muito diferente. Vamos fazer isso, vamos agir por nossa própria conta e risco. Vou tentar descobrir tudo o que puder sobre Eugene e sua noiva, e depois veremos o que acontece, disse Archie. Alguns dias depois, Archie a convidou para uma reunião para lhe contar o que havia conseguido descobrir. Então, seu suposto noivo Eugene está em um relacionamento com a Georgia há muito tempo. Quero dizer, quando ele estava se comunicando com você enquanto você ainda estava detida, ele já estava morando com ela. Portanto, estamos lidando com uma verdadeira gangue criminosa, 2 canalhas que têm tentado deliberadamente se apropriar de sua propriedade. E com grande sucesso, ao que parece. Não encontrei nenhum vestígio de seu irmão Max, mas não fique com raiva ainda. Eis o que decidi fazer. Devemos chamar esse Eugene pessoalmente para conversar, gravar tudo o que ele disser e prosseguir a partir daí, explicou Archie. Duvido muito que Eugene concordaria em se encontrar comigo, quanto mais ser franco comigo, questionou Alice. Você tem toda a razão. Mas ninguém está falando sobre seu namoro com ele. Vamos fazer as coisas de forma diferente. Eu vou à reunião, sugeriu Archie. Archie ligou para Eugene e lhe disse que sabia de seu papel no desaparecimento de Max Alice. E o que você quer, dinheiro? Eugene se preocupou. Depende do resultado de nossa reunião. De modo geral, pretendo pôr um fim às suas atividades, mas talvez possamos chegar a algum outro acordo que nos satisfaça mutuamente. Vamos nos encontrar em algum lugar e discutir isso, sugeriu Archie. A reunião foi marcada para fora da cidade. Eugene chegou sozinho. Ele estava quase completamente calmo e até zombeteiro. No que você está interessado, meu jovem? Perguntou ele. Na minha opinião, há muito tempo não há mistério nesse caso. O assassino desse Max já foi condenado há muito tempo, ou seja, sentenciado e até mesmo liberado. Aliás, a polícia faria bem em investigar o caso. Ela parece completamente fora de si, disse Eugene. Aqui eu realmente duvido que Max esteja morto, respondeu Archie. Não vejo razão para duvidar. Afinal de contas, ele foi identificado por sua noiva e enterrado há muito tempo, objetou Eugene. E o que a noiva identificou lá? Alguns ossos queimados que poderiam ter pertencido a qualquer um, nem mesmo a uma pessoa. Bem, havia algumas pistas. Não posso ter certeza, disse Archie. De qualquer forma, ouça, o que você quer?
Se for dinheiro, esqueça, você não conseguirá nada. Esse caso já foi esquecido há muito tempo e enterrado com esses mesmos ossos. O caso foi reaberto. Alice não vai se acalmar, e o novo investigador já está ciente de que é impossível que a frágil garota tenha matado o irmão, arrastado-o para a floresta e muito menos o queimado. Portanto, acho que o papel dela, assim como o da ex-noiva de Alice, agora esposa dele, também será descoberto, alertou Archie. Agora, não me assuste. Não estou entendendo o que você quer ouvir, disse Eugene. E o lado bom é que não vou mais esconder isso. O fato é que eu conheço Alice e ela não acredita que o irmão esteja morto. Pelo menos eles não acham que ele foi queimado, mas ela quer pelo menos encontrar o corpo dele. Também não há dúvida de que ela não o matou. E ela vai descobrir, e ela vai, sem dúvida alguma. Há outra coisa. Certamente você acha que eles tiraram todo o dinheiro dele, não acha? Mas vou lhe dizer, não todo. E você e eu temos que calá-la antes que ela faça um escândalo, por isso temos que matá-la. Bem, isso é com você. Mas primeiro você tem que contar a ela o que realmente aconteceu com Max, isso a distrairá um pouco. Se você fizer o que está dizendo, o dinheiro desaparecerá para sempre. E isso é muito dinheiro. Que tipo de irmão é esse? Eu lhe dei uma pancada na cabeça enquanto dormia. É isso aí. George e eu coletamos o sangue, cuidamos dele com antecedência. Mas fluiu como um porco, é claro. Aqui está. Depois, espalhamos tudo no quartinho, colocamos alguns trapos lá e pronto. E o cadáver, onde o colocaram? Queimaram-no. Somos estúpidos em queimá-lo? Você não sabe como as pessoas queimam. Se fosse um vivo, estaria por toda parte. E certamente não sobrariam alguns ossos. A Geórgia simplesmente colocou o anel no cinzeiro e o colocou bem no local onde estavam alguns ossos. Foi só isso. E o cadáver ainda estava vivo, mas não sobreviveu, tenho certeza. Envolvemos sua cabeça com trapos, o levamos para o carro, dirigimos até o rio e o jogamos fora. Não importava se encontrássemos ossos ou um cadáver. De qualquer forma, todas as suspeitas teriam sido levantadas por Alice. Mas eles nunca encontraram o corpo. E isso não me incomodou nem um pouco. Eu não fiquei atento a isso. Talvez a correnteza o tenha levado sabe Deus para onde em algum lugar. Ou talvez os peixes o tenham comido. Não sei o que acontece com cadáveres na água, certo? E como você conseguiu o dinheiro do Max? Eu não o peguei. Ele mesmo o pegou. Não sei para que era, mas ele o tinha em dinheiro em casa. Bem, eles o levaram, só isso. Alice tinha um buraco para preencher mais tarde. Sabe, o dinheiro também não fez mal. Então, o que está dizendo? Ela ainda tem economias e como pode colocá-las em suas mãos? Eu lhe asseguro que ela não pode fazer isso sozinha. Então, por gentileza, compartilhe seu plano. Mas eu certamente compartilharei os lucros. Archie tirou um gravador portátil do bolso. Não com você, desculpe. Ei, você, gritou Eugene, depois atacou o policial que ele achava ser seu parceiro no crime. Mas nada aconteceu. Havia reforços por perto, e a declaração foi gravada e, como se viu, feita na frente de testemunhas. Como resultado, os infratores foram presos. Uma investigação foi iniciada. Mas não era com isso que Alice estava preocupada. Ele havia sido jogado no rio quando ainda estava vivo. Portanto, ele ainda pode estar vivo agora. Perguntou ela a Archie. Eu não sei. É muito duvidoso. Ele perdeu muito sangue, pelo que disseram. Então, ele ficou inconsciente. É improvável que ele tenha tido uma chance de sobreviver. Mas mesmo que tivesse, para onde ele poderia ter ido depois? Para qualquer lugar. Depois da pancada na cabeça, ele poderia ter perdido a memória ou se tornado um inválido total, mas estava vivo. E talvez ainda pudesse ser curado. Não, eu tenho que encontrá-lo. Archie duvidava muito disso, mas prometeu não desistir. De que outra forma ele poderia ajudar?
Descobrir a velocidade com que o rio estava correndo. Ele descobriu quais eram os povoados ao longo do curso do rio, fez perguntas em todos os vilarejos e cidades, tentando descobrir se um homem cujo nome ele não conseguia lembrar já havia aparecido ali. Talvez o cadáver de um estranho. Não houve respostas positivas. Mas isso não era argumento para Alice. Ela decidiu percorrer todos esses assentamentos por conta própria, na esperança de encontrar algum vestígio de Max em algum lugar. A busca levou muito tempo, mas ela o encontrou por milagre, pegando a estrada que saía do rio. Ela foi resgatada por uma mulher que vivia em uma fazenda remota. Seu marido havia morrido pouco antes, e ela conseguiu convencer Max de que eles eram casados. Como eles viviam em um lugar remoto, ninguém estava particularmente interessado na mudança. E Max acreditou na mulher e viveu com ela. Eles até tiveram filhos, gêmeos. Só que sua esposa morreu no parto, ela deu à luz em casa e foi impossível estancar o sangramento. Então Max se tornou pai solteiro de 2 crianças. Alice ficou espantada. Ela, é claro, reconheceu seu irmão. Exteriormente, ele não havia mudado muito e, além disso, dava a impressão de ser uma pessoa bastante correta. Ela tentou lhe dizer quem ele realmente era, mas Max não se lembrava de nada, embora não negasse. Eu já suspeitava de algo assim há muito tempo. Sentia que não estava vivendo minha vida, disse Max. Bem, minha esposa está morta. Ela me liga. Costumava ser o Dexter, mas não sei quem é o Dexter. Eles me pedem para cortar lenha, para aquecer o fogão. Eu não sei como fazer isso. Mas é isso que eu era e o que eu costumava fazer, não sei. E me desculpe, não consigo me lembrar de você. Então se apresse e se arrume, vamos para casa. Lá, tenho certeza de que você se lembrará de tudo. Pegue fotos de seus pais e de seus meninos, bons meninos. Eles ficarão melhor para você na cidade. Um deles precisa de cirurgia. Você pode ver os problemas de saúde, mas é caro. E é uma longa viagem até o hospital. Eu lhe disse que na cidade tudo estará perto e nós encontraremos o dinheiro, disse Alice apressadamente, vestindo os meninos. Sim, enquanto ela estava procurando por Max, o processo não parou. Logo Eugênia e Georgia foram condenados. Alice foi completamente exonerada. Não foi possível devolver todo o dinheiro roubado, mas ainda assim a quantia era bastante decente. Foi o suficiente para o tratamento de um dos filhos de Max e para um exame completo e a reabilitação de seu irmão. O tratamento e a estadia nos muros da família ajudaram. Minha memória começou a se recuperar rapidamente, mas tive que cuidar de meus documentos e de minha vida anterior. Afinal de contas, seu irmão não voltaria para a fazenda e ele precisava encontrar um emprego na cidade para poder criar seus filhos sozinho. E, acima de tudo, Max estava preocupado com sua saúde. Um dos meninos havia sido operado. Ele estava se recuperando rapidamente, e seu pai tentava passar cada minuto livre com ele, não confiando nem mesmo em sua própria tia, que amava sinceramente seus sobrinhos. Ele confiava apenas na enfermeira Angela, de quem se tornará amigo íntimo durante a estada do menino no hospital. Ela era divorciada e estava criando sozinha uma filha da mesma idade dos filhos de Max. Depois que ela recebeu alta, eles continuaram a se ver. Max até a levou com ele para o casamento de sua irmã Alice, disse Angela, um pouco envergonhada. Mas foi ela quem pegou o buquê da noiva. Se você gostou da história, por favor, apoie-me com o botão de polegar para cima. É apenas um clique para você, mas é muito importante para mim. Desejo a você tudo de bom. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.